Oi, classe. Então, eu sou Ryland Rash e esse é meu projeto oral sobre a história de Moçambique. Então, essa é a bandeira de Moçambique e vou falar muito sobre a colonização do país, de Portugal. Então, vou falar também sobre a revolução do povo moçambicano, a guerra civil, pós-guerra e, recentemente, sobre os ciclones Idai e Kenneth. Então, antes da colonização, não havia um país estruturado. Foi reinos e tribos que habitavam a área de Moçambique e esses reinos foram divididos pelos rios. Então, não havia união entre esses reinos. Então, em 1498, quando Vasco de Gama chegou pela primeira vez, ele encontrou muitos reinos desorganizados e ele chegou primeiramente em Maputo e foi bem recebido aí, e depois foi para Beira e o norte, onde ele lutou muito com o povo. Então ele voltou em 1500, principalmente para um, reinar sobre o povo. Então ele lutou e tomou muitos escravos. E o Portugal declarou que Moçambique foi que foi colonizado pelo Portugal em 1752. Então, a escravidão começou em 1752 e terminou em 1900, mais ou menos. E dentro deste tempo, 1 milhão, mais ou menos, de escravos foram mandados para outros lugares e tirados por Moçambique. Em 1869, a escravidão foi abolido, mas continuou oficialmente até 1900. Uma coisa interessante que eu achei foi que alguns tribos africanos caçaram outros tribos e venderam esses tribos para ser escravos. Então eles venderam seu próprio povo um, aos portugueses para serem escravos. E os fronteiros oficiais do, do país Moçambique, os fronteiros foram estabelecidos em 1891. A Revolução Moçambicana começou no dia 25 de setembro de 1964. Começou no norte e começou com a resistência moçambicana, que basicamente é o Frelimo, the Front for the Liberation of Mozambique. E o presidente deste political party foi primeiro o Eduardo Mondlane. E ele foi assassinado pelo Secret Police, ou Polícia Secreta, segredo, de Portugal, e Samora Machel tomou o lugar dele. E no dia 7 de setembro de 1974, a revolução terminou. Havia um ceasefire entre Samora Machel e o presidente do Portugal. Então, o povo moçambicano chutou fora o povo Portugal quase em uma noite, parece. Então, muitas mudanças aconteceram em muito pouco tempo, e Frelimo não foi capaz de manter o governo do país sozinho. Então, muito do povo ficou zangado com o Frelimo, e também outros países como a África do Sul e Zimbábue não gostaram como Frelimo estava tratando coisas governas e como estava tipo running the country.
Então, o Renamo foi estabelecido e apoiado pelo Zimbábue e também da África do Sul. E o propósito de Renamo foi para overthrow ou para tomar o lugar de Frelimo. Então, Renamo causava muitos problemas pelo país e começou essa guerra civil. E o povo moçambicano nem sabia por que havia uma guerra, só sabia que esses dois grupos estavam lutando um contra o outro. Então, inocentes dos dois lados foram matados e assassinados sem razão. Então, a Guerra Civil começou em 1979 e terminou no dia 15 de outubro de 1992. Então, Samora Machel e África do Sul não tinham uma boa relação. Havia o Nkomati Accord, que foi um tratado de paz. Então, o Samora Machel assinou esse tratado com a África do Sul e Samora Machel fez a sua parte, mas a África do Sul continuava dando apoio ao Renamo. E também, quando Samora Machel foi morto, ele morreu por avião. Ele estava voando de avião e o avião bateu uma montanha. Não sei como falar isso exatamente. E muitas pessoas acham que foi o África do Sul que fez isso acontecer. Então, África do Sul e Samora Machel têm uma história interessante, também estranha. Então, depois da guerra, havia eleições livres e Frelimo, principalmente, é o líder do país. Cada eleição, Frelimo ganha. Então, por causa disso, o Renamo causa muitos problemas, mata pessoas e continua a guerra no mato. Então, por causa disso, a paz é muito frágil. Com qualquer coisa, a paz pode se quebrar. Então, nos meses passados, haviam 2 ciclones. O primeiro bateu no dia 14 de março e até agora foram encontrados 843 mortos. E o governo parou de procurar pelos mortos. Então, provavelmente existem mais mortos, mas parou de contar. Mais de 3 milhões foram afetos e 1.400 casos de cólera foram achados por causa do ciclone. O ciclone Kenneth bateu quase 6 semanas depois do primeiro, e isso bateu no norte de Moçambique, tipo Nampula, Pemba, no norte. E isso aconteceu 3 dias atrás, então ainda não sabemos muito sobre esse ciclone, mas é provável que 740 mil serão afetados ou afeitos. Então, muito ainda é desconhecido sobre isso. Essas são minhas referências e muito obrigado por assistindo essa apresentação. Como eu disse, eu adoro o país moçambicano. Eu adoro Moçambique e a história é muito rica. Então, muito obrigado.